Fala galera, tô eu aqui de novo para mais um vídeo com vocês e esse vídeo é um vídeo onde eu vou comentar e mostrar para vocês como é que a gente faz para cortar um tampo oval ou um tampo em forma de elipse para uma mesa. Esse vídeo eu resolvi fazer porque surgiu uma encomenda, de uma mesa. E para fazer esse corte de maneira precisa, para que o corte fique bonito e o acabamento depois fique realmente legal, é importante que se use um gabarito, que é esse que eu tenho aqui em cima. Eu hoje não vou mostrar para vocês como eu fiz, mas eu vou fazer alguns comentários a respeito desse gabarito. Mas antes de mais nada, não se esqueça, já deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha com os seus amigos para dar aquela fortalecida no canal, tá certo? Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui em cima, basicamente, tudo que eu preciso para fazer esse trabalho. Eu tenho aqui uma chapa em MDF de 18 milímetros de espessura. Eu tenho a tupia laminadora com uma fresa longa aqui dentro dela, que vai ser bem importante, tá? Eu tenho o centro com o trilho do gabarito que vai auxiliar nesse corte. E tenho aqui a minha régua com o suporte para tupia, que é o que vai permitir que esse corte seja feito nos tamanhos que foram designados aqui. Bom, vamos falar um pouquinho de cada coisa para que a gente entenda melhor como é que isso funciona e como é que foi feito. Gente, para fazer essa base aqui, eu peguei alguns pedaços de MDF que eu tinha aqui na marcenaria, que eram restos de projetos, e basicamente cortei os quadrados aqui para poder fazer os trilhos, e eu colei com cola instantânea aqui em cima. Se vocês observarem aqui o trilho, dentro aqui eu tenho a base com a parte da melamina do MDF para ficar lisinho. E como aqui nas laterais eu teria o topo do MDF, e isso poderia atrapalhar um pouquinho, eu colei ripinhas de MDF de 6 milímetros aqui na parte interna, porque assim o meu guia vai correr na melamina aqui embaixo e também nas laterais. Já vou mostrar como é que é isso para vocês, tá? Então, tudo coladinho, não tem nada parafusado, não tem nada pinado ou pregado, certo? Ele já está aqui centralizado. Se vocês observarem, eu já tinha feito uma marcação aqui no tampo que eu vou cortar, esquadrejadinho, e centralizei os guias de corte nessa posição e nessa posição também. E ele está só colado aqui com fita dupla face, para que ele não se mova, fique bem firme na hora que eu for fazer o trabalho, porque essa base é a base fixa do gabarito, tá certo? Falando um pouquinho sobre essa régua aqui, o que nós temos? Vou soltar primeiro aqui esses dois pinos, que são os guias. Eles estão presos aqui com o parafuso de 1/4, borboletinha e arruelas. Vou soltar aqui para que vocês possam ver como é que ele é. Gente, isso nada mais é que um sarrafinho de MDF. Eu coloco uma arruela por baixo para que ele tenha um posicionamento melhor ali na régua. E esse sarrafinho vai correr aqui dentro. Um sarrafo vai correr nesse sentido e o outro sarrafo vai correr no sentido contrário. Vou colocar aqui também para que vocês vejam. Ó, um vai correr de assim e o outro aqui. A ideia desse gabarito é que eles corram deslizando, sem ficar enroscando em nada. Algumas pessoas não gostam dessa folguinha que eu deixei aqui, mas eu deixei propositalmente porque ele corre um pouco melhor dentro do que eu preciso fazer, que vai me ajudar melhor. Olhando esses dois sarrafos correndo aqui, isso não parece fazer muito sentido. Mas a hora que eu coloco ele aqui na minha régua, vocês vão perceber que essa furação que eu tenho aqui vai fixar o ponto, fazendo com que ele gire ao entorno da mesa aqui ou ao redor dela, para que eu possa fazer o meu corte de maneira correta. O que é essa régua, esse monte de coisa que eu colei, cortei aqui? Bom, primeiro, eu tenho aqui uma peça de MDF de 6 milímetros, eu fiz um rasgo central aqui com a tupia.
E o motivo de eu ter feito esse rasgo central é que eu queria aproveitar essa peça com réguas, com furações diferentes. Então assim eu não estragaria essa peça, porque essa régua que eu utilizo aqui, ela pode ser substituída. A hora que eu quiser, eu venho, coloco ela aqui e troco por uma outra, caso ela não me atenda nas medidas que eu tenho. Essas furações que eu fiz é exatamente porque eu posso mudar a posição dela aqui em relação ao tamanho da peça que eu tenho para fazer. Inclusive, eu fiz duas peças. Essa daqui que é maior para fazer cortes grandes e fiz essa menorzinha aqui para fazer cortes menores. Mas o funcionamento é o mesmo. Ó. Eu tenho os sarrafinhos aqui que vão deslizar para que a gente possa fazer os cortes. Prático essa ideia aqui de colocar um parafuso aqui, fiz o furo, coloquei ele lá dentro, colei ele lá dentro e ele já faz para mim a peça para trava aqui com a borboletinha, tá? Deixa eu colocar de lado aqui e mostrar para vocês como é que isso aqui se dá. Um outro detalhe nessa peça é que eu fiz aqui a furação para encaixe da tupia já exatamente na medida da base da minha tupia. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que ela encaixa bonitinha, tá? Ó, só de colocar, ela já ficou firme, tá vendo? Ali dentro eu tenho o centro aqui, onde ela vai descer a fresa para fazer o corte lá embaixo. Encaixa aqui. E esse desenho, na verdade, gente, foi só que eu fui aproveitando peças aqui de MDF, encaixando, colocando na medida. Então, na verdade, esse desenho não tem nada de particular, não precisaria ser dessa forma, tá? Vocês percebem que tem um engrosso aqui embaixo? Isso é por causa da altura da minha peça fixa central, para que a tupia corra nivelada aqui, fazendo um corte retinho na beirada, tá? Isso aqui é só para igualar. Se eu tiver uma base que é mais baixa aqui, aí eu vou trocar esse apoio aqui por um mais baixo para ficar nivelado com essa altura. Deixa eu tirar a tupia aqui e mostrar para vocês como é que isso funciona. Bom, então vamos fazer uma demonstração aqui de como é que esse processo se dá. Como eu disse a vocês, essa furação aqui que eu fiz no centro dessa régua, ela vai se encaixar nos pinos aqui. Então eu vou colocar aqui o primeiro já na furação que eu determinei. Uma arruelinha, uma borboleta. Não é preciso apertar muito, é só para fixar ele no lugar aqui, tá? A outra no outro ponto aqui. Gente, por que dois, né? Se eu colocar um ponto só, ela vai girar fazendo um círculo perfeito, como se fosse um compasso. Esses dois aqui, presos em pontos diferentes, vão fazer isso aqui, ó. Certo? Então deixa eu prender direitinho aqui para ele não enroscar. Tá, embora ele esteja preso aqui na régua, ele está solto ali, se eu quiser eu posso só erguer e tirar. Gente, o princípio aqui é muito simples, a tupia vai estar presa aqui nesse ponto, e aí eu vou fazer isso aqui, ó. À medida em que eu vou puxando, os sarrafos vão correndo ali dentro, e ela vai sempre percorrer o mesmo caminho em cima do tampo. Dessa forma eu vou conseguir fazer um corte em forma de elipse, tá certo? Esse pino que fica mais longo, ele vai determinar a distância do comprimento aqui, esse que está mais aqui afastado da tupia, e esse que fica mais próximo da tupia é o que vai determinar a largura do tampo em forma de elipse que eu vou fazer. É um processo bem simples, a ideia não é minha, tá? Eu peguei essa ideia aqui na internet para ver como é que eu faria isso de forma simples e só
construir o gabarito utilizando MDF, cola instantânea e, é claro, bastante capricho aqui na hora de fazer o trilho para correr, os encaixezinhos, para que eu não tenha nenhuma surpresa desagradável no momento em que eu vou realizar o corte, ok? Então, vamos fazer esse corte para ver o que vocês acham do acabamento que a gente vai ter logo depois. Então, vamos lá. Bom, gente, e esse tampo, como vocês estão vendo aqui, nesse formato de elipse, vou fazer uma volta com o gabarito aqui, ó. É o que a gente consegue, então, com esse gabarito. Base central presa, régua para diferentes cortes de acordo com a furação aqui no meio, e uma tupia laminadora, por exemplo, com uma fresa bem longa. Essa fresa que eu utilizei para fazer esse trabalho, considerando que eu tenho aqui, ó, 30 milímetros de espessura, mais os 6 milímetros de altura dessa base, com a régua mais 6, e cortando uma chapa de 18 milímetros de espessura. Eu comprei uma fresa que no total ela mede 70 milímetros de comprimento. É uma fresa de 6 milímetros de diâmetro por 70 de comprimento. Assim eu consegui fazer com folga o corte, considerando todas essas medidas. Se eu tivesse um gabarito com essa base central mais fininho, mais baixinho, eu já não precisaria de uma fresa tão longa. Se eu tivesse recortar uma chapa mais fina, a fresa também não precisaria ser tão longa. Então, somando todas essas medidas, no momento em que eu projetei o trabalho a ser feito, eu cheguei a essas conclusões e medidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado disso aqui, de todo esse conjunto, é só me pedir aí nas descrições do vídeo que eu posso fazer um vídeo
explicando aqui, mostrando um tutorial de como é que eu fiz esse meu gabarito. Como eu falei, a ideia não é minha, eu peguei alguns vídeos na internet, vídeos internacionais na sua grande maioria, mostrando como é que eles fizeram os gabaritos e produzi o meu. Mas se vocês tiverem afim, então, como eu falei, é só pedir na descrição e eu faço um vídeo com um tutorial de como produzir o seu próprio gabarito para corte em elipse. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e até a próxima. Até mais, galera!